E nessa semana nós vamos até a Europa saber como está a situação do coronavírus no continente. A chamada segunda onda da doença chegou por lá e para isso nós convidamos o jornalista Milton Blay. Ele já participou conosco aqui no Contra-Regra, brasileiro radicado em Paris, na França. Milton, muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo meu de voltar a falar com vocês e agora também com um convite, então, aos internautas, espectadores e aos internautas ouvintes. Um grande prazer voltar a bater um papo. Bom, Milton, uma série de medidas foram anunciadas nos últimos dias pelas autoridades francesas, também de outros governos europeus. Essa segunda onda, a Europa já estava em alerta e a gente teve, nos últimos dias, praticamente uma enxurrada de novidades com todas essas novas restrições que estão sendo adotadas, inclusive na França, toque de recolher. Como é que está a situação? Quais são as restrições hoje em vigor aí em território francês? Veja bem, nessa última semana, Alessandro, nós tivemos uma série de medidas que foram adotadas em vários países da Europa. Na Alemanha, a Alemanha que vinha sendo um país exemplar no combate ao coronavírus, adotou então algumas novas medidas, inclusive o toque de recolher. Na Itália também, a Itália, em algumas regiões, como a Lombardia e a Campânia, são duas regiões que estão praticamente estão sob contenção. Então, nós temos aí vários países, a República Tcheca, por exemplo, que adotou também um toque de recolher. A Irlanda foi ainda mais longe, a Irlanda está em isolamento, e o país de Gales entra em isolamento também neste início da próxima semana. Então, você vê por aí, além da França, é claro, da qual nós vamos falar um pouco mais, então você vê por aí que realmente a situação está muito complicada por aqui. Não se esperava uma segunda onda de uma tal violência, digamos assim, o vírus circulando muito e, então, não há o isolamento total nos principais países, está tentando se evitar, mas ainda não se sabe se vai ser possível. Então, senão, nós vamos voltar à situação dos meses de abril, maio, quando havia o isolamento total da população. A população que, salvo os trabalhos fundamentais, não podia sair de casa. Então, as autoridades europeias estão tentando evitar chegar a este ponto através destas medidas que estão sendo adotadas, sobretudo o toque de recolher. Por que o toque de recolher? Porque à noite as pessoas vão para os bares, as pessoas bebem e daí acabam tirando as máscaras, não há o isolamento social, não há, então, o distanciamento social, aquele distanciamento de 1,5 m, 2 metros, em alguns casos. Então, evita-se isso fazendo o toque de recolher, instaurando o toque de recolher. Aqui na França, especificamente, esse toque de recolher atinge 3/4 das regiões do país, 3/4 das regiões e 46 milhões de pessoas, de um total de 60 milhões. Então, você vê que a situação é complexa e que não se esperava que a evolução fosse, inclusive, tão rápida. O primeiro-ministro da França, nessa quinta-feira, anunciou que nós teríamos aí o mês de novembro muito duro, muito difícil, e alguns países como a Itália já estão pensando até em isolar temporariamente as pessoas durante algum tempo para que elas possam, talvez, vir a comemorar o Natal. Mas isso não são favas contadas, não. Inclusive, por exemplo, nós temos a cidade de Estrasburgo, aqui no leste da França, fronteira praticamente
com a Alemanha, onde existem os marchés de Noël, ou seja, as festas natalinas que tomam as ruas da cidade, praticamente todas as ruas do centro de Estrasburgo. Pois bem, as autoridades decidiram anular essas festas natalinas para evitar exatamente a aglomeração. Você vê que a situação na Bélgica, por exemplo, parece que é o pior país europeu nesse momento, em termos de número de pessoas contaminadas. Talvez seja o pior país do mundo nesse momento. Então, é uma situação em que se tenta limitar a circulação do vírus para não se chegar ao isolamento total. Milton, o senhor comentou que agora na França a situação está meio violenta, né? Esse número de contaminações. A França já está tendo mais de 30 mil contaminações diárias, o que é maior até que no Brasil. O Brasil está numa média abaixo de 30 mil, segundo o consórcio de imprensa. E o que eu quero entender, assim, no começo da pandemia a gente falava muito de ficar em casa para achatar a curva para os serviços de saúde poderem ter a capacidade de atender todo mundo. Como é que estão agora os serviços de saúde na França, dado esse número gigantesco de casos, esse aumento? Eles estão conseguindo atender todo mundo? Estão pensando já em hospitais de campanha? Como é que está essa situação? Olha, Felipe, por enquanto a situação está controlada, mas é importante assinalar que é por enquanto. O próprio chefe do governo francês assinalou nesta quinta-feira que nós estamos chegando numa situação de colapso. Ou seja, hoje nós temos aqui, por exemplo, na região de Paris, na região que se chama Île-de-France, não? 60% dos leitos de UTI, não? De terapia intensiva, leitos hospitalares, já estão com doentes de Covid. Não? Isso significa o quê? Então, você poderia me responder, mas então quer dizer que ainda restam 40% de leitos de UTI? Não, não, porque normalmente, numa situação normal, sem o coronavírus, mais de 90% dos leitos de UTI são ocupados por doentes de câncer, doentes de coração, enfim, de uma série de outras doenças que não consequências do coronavírus. Então, você vê que só restam 40% dos leitos para, por exemplo, casos cirúrgicos graves. Não? Então, as cirurgias, hoje só são feitas aqui as cirurgias que são extremamente urgentes e que não podem ser adiadas. Muitas estão sendo adiadas. Não? Todas aquelas que podem ser adiadas estão sendo. Agora, o que é adiamento? Por exemplo, alguém que está com uma fratura da bacia. Então, você adia uma operação desse tipo. Não? Isso não deveria ser feito. E não há leitos suplementares que estão à disposição em outras regiões francesas. Então, já está se pensando, inclusive, há o problema também da falta de pessoal médico, da área médico-hospitalar. Então, já está se pensando novamente, como aconteceu na primeira onda, em se pedir para que médicos aposentados, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, enfermeiras, enfermeiros aposentados, etc., voltem a trabalhar, não? Para ajudar o pessoal a tratar os doentes de Covid.
você vê que a situação é realmente grave. Aliás, muito grave foram os termos utilizados pela chanceler alemã Angela Merkel, exatamente no país que estava sendo considerado exemplar no combate ao coronavírus. Pois é, Milton, e essa situação muito grave, ela se deve só aos mais jovens, porque as autoridades, e até aproveitando, né, o verão europeu, as flexibilizações que foram feitas depois da primeira onda de casos, eles aproveitaram, e a gente teve várias imagens de praias lotadas, bares lotados, e as autoridades sempre insistindo que isso era perigoso e que deveria aumentar o número de casos. É só isso, ou se tem também na Europa situações como a gente tem aqui no Brasil, de desrespeito mesmo pelo negacionismo da ciência, pessoas que realmente, mesmo depois da primeira onda, dizem que o vírus não é tudo isso, e até movimentos em relação à vacina, discussões como a que está acontecendo agora no Brasil, que uma vacina seria boa, outra não. Isso se discute na Europa? Olha, vocês vivem aí uma situação totalmente bizarra e uma situação fora de controle e fora do normal, em grande parte devido ao fato de que o governo federal decidiu que a melhor forma de se combater o vírus era não fazer absolutamente nada. Né? Aqui não. Aqui se tenta fazer de tudo que é possível para se evitar o pior. Né? Então, inclusive, há muitas críticas com relação a erros que foram cometidos, e foram cometidos mesmo muitos erros. Por exemplo, no início não se sabia se o uso de máscara era positivo ou não, era bom ou não. Então, inclusive, dentro da comunidade científica, isso era discutido. Num primeiro momento, se utilizou a cloroquina em Marsella, até que, a partir do momento que se ficou comprovado que a cloroquina não serve para absolutamente nada no caso do coronavírus, que então não seria mais utilizada. Mas erros foram cometidos e a oposição política, inclusive, tenta, de certa maneira, utilizar esses erros para fins politiqueiros. Bom, como aí, mas não na proporção do que acontece aí no Brasil. Agora, com relação aos jovens, é claro que esse período de férias colaborou muito para que nós chegássemos a essa situação. Mas não foi só isso, não. O fato é de que eu andei estudando um pouco a história de algumas pandemias e se percebe o seguinte, que sempre houve segunda onda. As pandemias nunca pararam na primeira onda. Então, o que está acontecendo é uma série de coisas. A vida social voltou mais ou menos ao normal, houve o período de férias, é óbvio que os jovens, você, por exemplo, você quer sair, você quer ir para festa, você quer ir para balada, perfeitamente normal, é lógico. Não? Todo jovem quer isso. Não? Então, houve um certo desrespeito, houve aglomerações, houve um fenômeno de festas clandestinas, inclusive, e tudo isso ajudou a chegar a esta situação em que estamos hoje. Mas a verdade é que o vírus circula e circula muito rapidamente. E é isso que provoca, então, a situação atual, o número de casos, as coisas vão se somando umas às outras. Né? E, então, nós aqui, o Felipe agora há pouco falava em 30 mil, nós chegamos a ultrapassar os 40 mil.
40 mil casos diários aqui na França. Então, 40 mil, isso significa que o número de mortos vai aumentar. E 50% das pessoas que acabam perdendo a vida, vítimas da Covid, esses 50% têm mais de 65 anos de idade. Os outros 50% têm menos. Não? E cerca de 30% têm menos de 40 anos de idade. Então, hoje se atinge também uma população adulta e uma população relativamente jovem. Há uma consciência, uma tomada de consciência de que isso é um perigo, porque nós estamos chegando perto do Natal. Não? Então, as pessoas se reúnem, querem se reunir em casa. Hoje, o número de pessoas reunidas em casa está limitado a 6 pessoas. É claro que não se respeita à risca esse número, não? Então você tem mais 2 amigos que chegam, outros parentes, etc., e vai para 10, etc. Bom, mas nós podemos ter aí um aumento com as festas de fim de ano, inclusive. Então, é muito importante que essa curva seja achatada rapidamente, seja achatada neste mês de novembro, para que em dezembro, nas festas de fim de ano, se esteja numa situação mais tranquila e de menos contaminação e de menos mortes. Milton, e como nós já fazemos aqui, né, desde que nós estamos no YouTube, a gente faz sempre uma pergunta mais diferente ali para entender mais o contexto. E a França está passando agora por um momento complicado com relação à liberdade de expressão. Com o assassinato do professor em Paris, tivemos manifestações gigantes na França, em Paris. O Emmanuel Macron esteve também, deu até comenda para o professor postumamente. Como é que está essa situação na França? O que o francês está pensando nisso? Quais são as consequências desse assassinato para a política na França e para a política externa francesa? Olha, nós estamos no início, talvez, de um novo momento aqui na França, em que realmente é um momento de união nacional, que nem todos respeitam, é claro, em termos políticos, mas é um momento de unidade da nação, de unidade da população, dos cidadãos franceses, diante de um acontecimento simplesmente pavoroso. Não? Um professor uma cidade pacata, aqui perto de Paris, Conflans-Sainte-Honorine, que era a cidade cujo prefeito foi Michel Rocard, um dos maiores líderes do socialismo francês, uma cidade muito bem administrada, uma cidade de classe média, em que foi realmente abalada e de forma brutal com o assassinato deste professor, e o assassinato pior do que o assassinato a bala, com um tiro, que já seria pavoroso. Ele foi decapitado no melhor estilo dos militantes do Estado Islâmico. Então, o choque foi tremendo, tremendo. E isso principalmente porque é preciso entender o que é a França como país, como cultura, a importância da República Francesa, né? Aquele famoso liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade,
aqui é levado muito a sério na formação do francês, e principalmente uma coisa que se chama laicidade. A França é um país laico. É um país que, como por ser laico, respeita todas as religiões, não? Todos os indivíduos podem praticar a sua religião e devem ter meios para praticá-la. Agora, já há algum tempo começou um movimento de radicalização. Radicalização de uma parte da comunidade muçulmana. Mas é muito importante salientar que é uma parte pequena da comunidade muçulmana, da comunidade islâmica, e não a sua maioria. Na sua maioria, os muçulmanos são integrados à França como quaisquer outros. Agora há pouco eu via uma entrevista de uma imane. E o imã é o chefe religioso, um dos chefes religiosos dos muçulmanos. Pois bem, existe uma imane, existem 4, aliás, imanes, ou seja, mulheres chefes religiosos. Então, aquela história de que a mulher pode ser maltratada, ela pode ser violentada, ela pode ser batida, ela tem que casar com quem o pai manda, ela não pode sair de casa, etc. E tal, é verdade numa parcela da população. Agora, essa radicalização de uma parte da comunidade chegou ao ponto ao qual o próprio Emmanuel Macron chama de separatismo. Ou seja, essa franja da população radicalizada, ela diz o seguinte: eu não respeito a Constituição francesa, eu não respeito as leis francesas, eu não respeito os valores da França. A minha lei é a Sharia, a minha lei é o Alcorão. E nem sequer é o Alcorão, é a leitura que nós, radicais, fazemos do Alcorão. Não? O Alcorão, aparentemente, não diz em lugar nenhum que se pode matar os infiéis. Agora, eles, em algum lugar, leram isso, ou entenderam isso, e, então, levam isso para frente, se radicalizam e acabam, então, se tornando jihadistas, ou seja, as pessoas que querem fazer a revolução islâmica, que querem fazer com que o lugar onde eles vivam seja um país de islamismo radical. Então, este sujeito que matou, veja só, um jovem de 17 anos de idade, que decapitou o professor que cometeu o grande crime de dar uma aula de cidadania sobre liberdade de expressão, mostrando aos seus alunos as caricaturas de Maomé, do profeta, que foram, aliás, caricaturas estas publicadas há 5 anos atrás, republicadas agora, porque houve um processo dos responsáveis daquele atentado de 5 anos atrás. Então, elas foram republicadas pelo Charlie Hebdo. Agora, as caricaturas são uma tradição francesa. E o Charlie Hebdo tem esta linha editorial. É a linha editorial que é respeitada. Eu posso gostar ou não gostar. Os radicais islâmicos têm todo o direito de não gostar. Eles só não têm o direito de utilizar a violência porque não gostaram. Eles vivem num país que tem lei, é um país onde se vive em Estado de Direito. Então, eles têm que respeitar as leis desse país. E isso eles se negam.
eles têm, os radicais islâmicos, essa franja pequena da população muçulmana francesa. Atitudes fortes estão sendo tomadas, né, e serão nas próximas semanas também. Inúmeras operações policiais, e o objetivo, então, é que se combata o radicalismo islâmico, este separatismo islâmico, conforme muito bem disse o presidente Emmanuel Macron. Os franceses estão chocadíssimos e há um perigo de que amanhã a gente assista a um deslize de uma parte da população contra o Islã. A extrema-direita, inclusive, tenta fazer esse amálgama entre os radicais islâmicos e os muçulmanos como um todo.